tarde, começando mais uns Donos da Bola, quinta-feira no ar. E aí, Larissa, beleza? Olha, estou bem, assim. Calma. Pensando no meu São Paulo, vou muito bem, obrigada. Contra todos os antes. Coisa linda, 2-0, felicidade. Sufoco. Mas pro esporte regional, Ai, a coisa ficou meio... uma dor de cabeça danada. Eliminação precoce. E os favoritos ficaram pelo caminho. Verdade. Cruzeiro, São José. O que aconteceu, Bernardo? Deixa pro ano que vem, na próxima temporada a gente se reforça melhor, coisa e tal, beleza, tudo bem. Bola pra frente, Larissa. Mas a gente não vai ficar nesse desânimo Nunca. todo não, viu? Por quê? Pedro Mariano, cadê aquela música especial? Te ter aqui. Música assim, apaixonada. Restart na área mais uma vez. É o seguinte, a Estéreo Vale e a TV Band Vale vão sortear ingressos pra você que tá agora com a gente aqui nos Demais, Donos hein? da Bola, em parceria com a melhor rádio de todas, a Estéreo Vale. Pra você participar é muito fácil. Facílimo. Só mandar no nosso WhatsApp, #Restart. 997168014. Pronto, mandou, já tá concorrendo a um par de ingressos. #Restart. 997168014. Musiquinha tranquilinha, Ó, né, rapidinho, toma cuidado pro corretor automático não trocar Mudar. o restart pra estante, enfim, restart. Como tá aqui, ó, restart, você já tá concorrendo a um par de ingressos. 997168014, pronto, já tá ali, ó, concorrendo pra esse fim de semana. Mas não tem outro jeito, não dá pra gente fugir desse assunto. Bora te mostrar como foi a eliminação triste do São José na Superliga. A noite começou assim, com festa. A ansiedade pré-jogo mostrava a importância da partida. Fogos, fumaça e muito, mas muito barulho. Um confronto que valia a vaga para a semifinal da Superliga, mas que se transformou em tristeza para os joseenses. Rostos abatidos com a eliminação precoce. Com o início do jogo, Michel foi o primeiro a marcar para o Joinville, mas João Frank deixou tudo igual. Na pipe, Douglas Souza soltou o braço para delírio dos jogadores. Mas os problemas joseenses começaram a aparecer. O passe deixou a desejar e o Joinville se aproveitou disso para ampliar. O 7 era do Joinville. Leozinho explorou o bloqueio e Barreto chutou a bola para longe. A essa altura, 17-12 para os visitantes. Os joseenses tentavam a recuperação no jogo. Douglas e Roque pularam ao mesmo tempo, ponto para o camisa 14. Porém, nesse lance bagunçado do São José, Joinville fechou o set. 28 para o Joinville, 26 para o São José. O segundo set começou nesse erro de João Frank e ace de Hesley. Felipe Roque, usando os 2,12 m, fechou a porta para o Norato. E de novo ele achou o espaço lá no fundo da quadra para virar. Nesse saque venenoso de Frank, a defesa catarinense se atrapalhou e Douglas Souza voou para marcar. O set foi assim, as duas equipes não deixavam o rival abrir vantagem, mas Felipe Roque nessa largadinha empatou a parcial em 1-1. Vitória do São José, 25-23. A partir do terceiro set, o São José desandou. O Joinville aproveitava a ansiedade do outro lado da quadra para marcar. Felipe Roque foi para cima do bloqueio, explorou e a bola foi para fora. Mas do outro lado, Honorato não quis saber e cravou do lado joseense. E Felipe Roque dessa vez parou em Leozinho. BC carimbou o Rogerinho e o Joinville ficava cada vez mais perto de fechar o set. Honorato forçou em Frank e o ponteiro aceitou. Lucas Barreto até tentou evitar a derrota, mas nessa pancada de Leozinho, os catarinenses venceram o terceiro set por 25-23. O último set teve a ansiedade tomando conta dos joseenses. Tentavam a todo custo empatar a série, mas a defesa adversária funcionava e garantia o time na semi. E nesse erro na recepção, fim de papo. Vitória do Joinville por 26-24 e adeus do São José na Superliga. Clima de decepção. Um time que foi montado para ganhar a liga ficou pelo caminho nas quartas de finais. Matheus Brasília, capitão do time, explica um pouco mais esse sentimento de ponto final na Superliga. Difícil falar, acho que é um momento que você pensa muita coisa, né? Você se frustra, você se decepciona. Falando do jogo, acho que não faltou entrega, faltou talvez um pouco de tranquilidade. Uma eliminação sempre é dolorida, sempre é frustrante.
mas faz parte da vida de todo atleta. Acho que o momento agora é trabalhar, é descansar, é voltar e em outra oportunidade a gente poder representar São José da melhor forma. Então acho que não faltou entrega, não faltou dedicação de ninguém, mas infelizmente o esporte tem esses nuances. Olha, a frustração do Brasília nessa entrevista é natural, é claro, uma eliminação. E o que o Bernardo colocou na passagem, né, dizendo um time que foi montado para ser campeão ou para brigar sempre na elite. Não à toa ficou na segunda posição e quase todo o primeiro turno ficou na liderança. Deu aquele modo ilusão ativado, né? Demais. Quando ganhou do Cruzeiro, quando faturou o título em cima do Cruzeiro. Mas foi um time que oscilou durante toda a Superliga. Ganhou jogos contra favoritos e perdeu jogos improváveis. Perdeu sets que não poderia. Ali foi se complicando. Em muitas entrevistas, Douglas Souza, Rogerinho, Felipe Roque pontuaram. É um time que não pode oscilar, mas oscila em momentos decisivos. E aí, contra o Joinville, extremamente organizado. Mérito também da equipe catarinense. Pedro Erraro-Peu, que já trabalhou em São José, é um exímio treinador, mexeu muito bem nas peças e o São José ficou pelo caminho, mas ficou mesmo a desejar. O time com o investimento que tinha para essa temporada, com o Felipe Roque, com Douglas Souza, com o Matheus Brasília, com os medalhões que custaram e não foi pouco, não podia ter caído nesse momento, principalmente para o 7º colocado. Mérito total do Joinville. Para o São José agora é juntar os caquinhos e pensar no Campeonato Paulista, que começa só em agosto, assim como a gente fala no futebol, né? Quando é eliminado da Série A2, pronto, acabou o campeonato. Pro vôlei agora é a mesma coisa, a realidade é essa, Bernardo. E quem comenta mais um pouquinho dessa eliminação é o Antônio Carmo no Carmoped. Muito boa tarde, meus amigos dos donos da bola. Sejam todos bem-vindos aqui para acompanhar o mais importante programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Desde 2009, no ar, com toda a nossa grande equipe. A equipe ZK continua de férias, Larissa Murad por aqui, com o Bernardo, com o Leone, nosso grande técnico que coloca a gente no ar, e toda a nossa equipe com o Pedrinho e muito mais para você conferir. Olha, uma quinta-feira meio fúnebre aqui para o Esporte São José, hein? Ontem, a derrota do voleibol para o Joinville, o time do São José Farmacon de vôlei, um time mais poderoso, com jogadores mais conceituados, um time que tem uma receita maior, acabou sucumbindo diante do Joinville e parou nas quartas de final da Superliga Nacional. 3-1, perdeu em casa, ginásio da Farmacon, de Arena Farmacon de lotado, e o time do São José, do Carlos Schwantz, não conseguiu jogar. Perdeu o primeiro set, empatou no segundo, foram placares apertados, 26-24, 25-21, mas perdeu. Interessante, né? No segundo jogo lá em Joinville, o São José atropelou o Joinville. Deu de 15-13, 15-11, foi um massacre. E ontem o time me parece que disperso, sem conseguir dar aquela resposta, né? A torcida queria, foi, incentivou, prestigiou o time, mas não deu. Na verdade é o seguinte, esse time do São José até agora, ele está devendo e muito para o vôlei de São José dos Campos. Tem somente o título da Supercopa, aquela partida única contra o Cruzeiro, mas tem parado aí em semifinais, em quarto de final, de Campeonato Paulista, de Superliga. Não está legal. Uma grande reformulação deve ocorrer agora, o técnico Carlos Schwantz vai para a seleção do México, não deverá continuar, vários jogadores mais conhecidos aí irão embora. Mas não foi legal, uma dolorosa derrota do vôlei ontem, tá bom? Amanhã eu volto pra gente falar de mais coisas do esporte aqui nos Donos da Bola. Combinado, Carmo. Até amanhã. Valeu. A gente vai pro intervalo. No próximo bloco tem mais esporte regional pra você. E calma, já tem sorteio, hein? Hashtag Restart 99716-8014. Volta com os donos da bola e toda quinta-feira, você sabe, é dia de porquinho da Vinac, então chega mais, meu querido. Ele vem todo com tudo, né? Ele é todo feliz. Todo animado. E você sabe que quando o Porquinho tá aqui, Sim. é por um ótimo motivo. É sempre pra escolha do golaço da rodada, não é, Porquinho? Ah, mas esse cara tá de sacanagem, Lani. Bernardo, o seu Vasco tá em casa, Pois pré-temporada, descansando férias. Pois é. Vamos falar dos times que estão em competição. E o Flamengo? Pois é, na Libertadores só dá o Mengão e ele escolheu um baita golaço do Pedro. Roda aí.
realmente, Porquinho, você tem uma escolha que o Pedro tem vaga na seleção brasileira. Pronto, falei. Porquinho, mas eu acho que você também tem vaga na seleção, viu? Ah, é? Por quê? Na seleção é só assim quem bate um bolão. E quem bate um bolão é a Vinac, que é mais do que nossa parceira. Já realizou mais de 100 mil sonhos, são 45 anos de uma história sensacional. Então você não marca mais bobeira. Corre já pra Vinac pra realizar o seu sonho também. O do Bernardo, por exemplo, é ver o Vasco na Libertadores, na Sula, em algum campeonatinho, né, Bernardo? Vamos ver, nem no Carioca a gente tá conseguindo realizar o seu sonho, mas a Vinac consegue, Lari. Porquinho, semana que vem a gente se encontra? Com um golzinho melhor, né? Sem ser Flamengo, tá bom? Valeu, Porquinho, tamo junto. Olha, agora a gente muda essa tranquilidade toda pra falar de mais uma derrota na nossa região. Dessa vez no basquete feminino, derrota de virada frente ao Blumenau. Para fechar o primeiro turno bem, o São José recebeu o Blumenau no Teatrão pela LBF. E Carol Ribeiro, a craque do time, foi quem abriu a contagem. Letícia Tita seguiu no ritmo e garantiu mais 3 pontos para as joseenses. Enquanto isso, o Blumenau se atrapalhava na criação das jogadas, mas começou a se acertar nas bolas de 3. Só que a Carol também é especialista nesse quesito pro azar do Blumenau. E com as bolas de 3 caindo para o lado das donas da casa, Nani fechou o primeiro quarto com 20-12 para o São José. No segundo quarto, o São José se enrolou e o Blumenau aproveitou. E começou a incomodar ainda mais as mandantes. Mas olha esse lance. Gabriele Parro recebe e o banco ali atrás já sabe. 3 pontos na conta. O São José se recuperou na partida e Ju Souza ditava o ritmo. Mesmo assim, o Blumenau não deixava de incomodar quando podia. E num segundo quarto equilibrado, o São José foi em vantagem para o intervalo com 38-31. Na volta, São José on fire e dá-lhe cesta de 3 pontos para as donas da casa. O Blumenau também estava com a mão quente e perseguia o São José. Mas com Ju Souza e com as bolas de 3 caindo, as joseenses foram para o último quarto com 57-51 de vantagem. E o começo estava pegado. O São José continuava na frente e vibrava com Gabriele Parro. Só que toda a vantagem joseense foi para o espaço após não uma, nem duas, mas 4 bolas de 3 seguidas do Blumenau, que virou a partida a 5 minutos do fim. Aí, pane no sistema total no São José. Era erro atrás de erro. Enquanto isso, o Blumenau tomou conta do jogo. E esse lance de Ju Souza errando completamente sozinha resumiu a atuação do time no último quarto. E não teve jeito, derrota do São José para o Blumenau no Teatrão por 68-78. Final de primeiro turno para o São José e o saldo acabou sendo negativo. Foram 4 vitórias e 6 derrotas, essa de hoje daquelas difíceis de engolir. Com essa derrota a gente sai com um sentimento negativo, né? Mas foi um primeiro turno que a gente conseguiu ter bons momentos. Eu acho que o jogo de hoje é um jogo legal para a gente fechar bem o primeiro turno. Mas essa derrota não estraga nossa ideia, nosso planejamento, que a gente veio para fazer na SLBF. Agora é juntar os cacos. Foi uma derrota difícil no final do jogo, o adversário teve a superação, mas é o mérito delas, resta para a gente corrigir, pensar numa classificação, brigar por essa vaga, e nós vamos fazer isso até o final. Olha, a derrota de ontem realmente sofrida para as meninas, porque estavam administrando tão bem no primeiro tempo, tudo fluindo, tão tranquilas. De repente, o Blumenau ativou aquele modo turbo e a energia também das joseenses mudou um pouco. Para quem estava lá, viu que o banco já ficou mais acanhado. Também você pensa, Bernardo, quase empatando o jogo. Você toma 4 bolas de 3 direto, né? seguidinhas. Isso, é claro, abala qualquer atleta, né? E aí, no fim, essa diferença aí de 10 pontos mostra mesmo que foi a partida. O Blumenau soube sofrer nos momentos que precisava, mas já tem mais jogos para o São José se recuperar. Bora pro intervalo, já a gente volta, ó, hashtag Restart pra participar, hein? Vambora! De volta com os donos da bola e ontem rolou Champions League, aquela linda! E o Barcelona venceu o PSG.
Os jogos da Champions League não deixaram a desejar. Um PSG e Barcelona com 5 gols e o retranqueiro Atlético de Madrid garantindo a vitória por 2-1. No Parque dos Príncipes, PSG e Barcelona protagonizaram mais um grande jogo. O duelo foi bastante equilibrado, mas a camisa que possui 5 troféus da orelhuda pesou no confronto. E aos 36 minutos do primeiro tempo, Rafinha aproveitou a sobra de Donnarumma e abriu o placar. Gol importante para o brasileiro, que marcou pela primeira vez na Champions. Porém, a alegria dos culés durou pouco. Logo no início do segundo tempo, Dembélé cortou a marcação e bateu no alto, forte, sem chances para ter Stegen. A famosa lei do ex nunca falha. E 2 minutos depois, Vitinha entrou na área como elemento surpresa e virou a partida. 2 gols em 5 minutos e PSG na frente. Mas a noite era do Rafinha. O brasileiro recebeu um passe perfeito de Pedri e chutou de primeira, deixando tudo igual na partida. Que estrela de Rafinha. O Barcelona virou. Segunda virada do jogo. Gundogan cruzou na cabeça de Christensen sozinho para marcar o terceiro e dar os números finais da partida. 3-2 e vantagem do Barça para o jogo de volta. O time de Xavi pode empatar, que avançam para as semis. O Atlético de Madrid não decepcionou e venceu o Borussia Dortmund em casa por 2-1. Os gols dos colchoneiros saíram no primeiro tempo. Rodrigo De Paul aproveitou o erro na saída de bola dos alemães para tirar o grito de gol da garganta. O Atlético era um rolo compressor e o brasileiro Samuel Lino recebeu um passe de Griezmann e bateu no cantinho do goleiro Kobel. 2-0 e início dos sonhos para o Atlético. Depois da emoção, o Borussia se ajeitou em campo. E só na etapa complementar, Haller, como um bom atacante, girou e bateu forte no canto para diminuir o placar, deixando o sonho dos aurinegros vivos na partida de volta no Signal Iduna Park. Ficando pelo caminho nesse primeiro jogo, perderam em casa 3-2 para um Barcelona que tá aqui, ó, se reformulando. Xavi já falou que vai embora, outro treinador virá ano que vem, mas 3-2, fantástico o jogo de volta. Tá comemorando muito do PSG, acho que você está andando muito com o Lucas BZK, hein? BZK também estaria com esse sorriso ao dizer. Pior que não, acho que eu tenho um pedacinho culé. Entendi. Aqui. Bem pouquinho, porque eu sou vascão. Fato é que nem a Champions, nem os clubes europeus são tão grandes quanto o tricolor do Morumbis. Então bora falar de Libertadores e Sul-Americana. Tem que respeitar o Lion. O time de Vojvoda aplicou uma sonora goleada de 5-0 para cima do River, ou melhor, Nacional Potosí. Líderes do grupo C recebem o Boca Juniors no Castelão dia 25. Vai pegar fogo. Já o Internacional, jogando em casa, não conseguiu sair do 0 contra o Real Tamayapo. Ao todo foram 33 finalizações dos colorados, porém apenas 8 no gol. Esse foi o segundo empate do Inter na competição e o time corre risco de perder a segunda colocação para o Belgrano. Pior para o Bragantino, que tentou jogar contra o Racing, mas logo no primeiro ataque sofreu o primeiro gol. E aos 20 minutos já estava 2-0 para o time argentino. Roger Martínez fechou 3-0 para o Racing. Hoje, 2 brasileiros entram em campo. O Cuiabá duela diante do Metropolitanos fora de casa às 7 da noite. E o Cruzeiro, no Mineirão, recebe o Alianza Petroleira às 9. Na Libertadores, 100% de aproveitamento dos brasileiros na rodada. O Atlético Mineiro derrotou o Rosário Central por 2-1 e segue na liderança do Grupo G. Destaque pro gol de Paulinho. O atacante do Galo vive uma fase espetacular. O Super Flamengo venceu mais uma e segue invictos no comando de Tite. Com o Maracanã lotado, o Mengão derrotou o Palestino por 2-0. O primeiro gol foi de Pedro, cheio de categoria. Um chapéu no goleiro e 1-0 Flamengo. E o segundo gol foi só no segundo tempo. Léo Ortiz, fazendo a estreia, marcou o primeiro com o manto rubro-negro. Flamengo pode perder a primeira colocação do grupo caso o Bolívar vença o confronto de hoje contra o Milionários. E o nosso tricolor, torcida. 2-0 diante do Cobressal e alívio para Carpini. O São Paulo foi o dono do jogo. Muitas chances criadas no primeiro tempo, mas o gol saiu somente no segundo. Luciano fez o dele, mas estava impedido. Aos 35 da etapa final, Caleri ajeitou e André Silva aproveitou a sobra e incendiou o Morumbis. E ainda deu tempo para Eric lançar Caleri em 2 oportunidades e fechar o caixão. Vitória do tricolor. O São Paulo disputa contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, também dia 25. Ainda na Liberta, o Botafogo entra em campo hoje às 7 da noite contra a LDU em Quito e o Palmeiras no Allianz contra o Liverpool do Uruguai às 9.
A Larissa fica aí se gabando que o São Paulo tem mais Libertadores, porém, vamos saber quais são os times que mais faturaram a Libertadores na história? A obsessão de todos os times da América do Sul é fácil de saber. Taça Libertadores. A competição, que é o ápice dos times sul-americanos, promete ser muito disputada neste ano, já que 3 dos 5 maiores vencedores estão brigando pelo título numa edição que pode ter um inédito tetracampeão brasileiro. E você sabe quais são os times com mais taças na competição? O Independiente da Argentina segue desde 84 como o maior campeão isolado da história da Libertadores, com 7 títulos conquistados. Mas nessa edição, os hermanos não estão participando e o sonho do Octa fica para uma outra oportunidade. A sorte do clube argentino é que o segundo colocado nessa lista, o Boca Juniors, com 6 títulos, também está de fora e a hegemonia seguirá intacta. Mas olho no Peñarol, que segue de perto o Boca Juniors. Os uruguaios têm 5 títulos conquistados e estão no grupo G, ao lado de Atlético Mineiro, Rosário Central e Caracas. Só que faz tempo que o Peñarol não vence a competição. Para ser mais exata, 37 anos de seca. Será que agora vai? Fechando o top 5, Estudiantes de La Plata e River Plate, com 4 títulos cada, aparecem na lista de maiores campeões. E ambos também estão na disputa deste ano e, claro, surgem como uns dos favoritos. Falando agora de Brasil, o nosso país vem protagonizando uma verdadeira hegemonia na Libertadores. Das últimas 5 edições, 5 títulos para o Brasa, com 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras e 1 pro Fluminense. E o protagonismo verde e amarelo é tão grande que dos últimos 10 finalistas, 8 eram do Brasil. Na lista de maiores campeões, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Grêmio são tri da América e brigam pelo posto de ser o primeiro time brasileiro tetracampeão. O Santos também tem 3 conquistas, mas esse ano não tá na disputa. Cruzeiro e Internacional com 2 títulos e Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense e Vasco da Gama com 1 título cada fecham a lista dos brasileiros campeões. Agora, na disputa entre países, o Brasil está muito perto de igualar a Argentina no topo da lista. Atualmente, os hermanos são os maiores vencedores com 25 títulos conquistados, mas o Brasil vem logo atrás com 23 taças e parece ser apenas questão de tempo para virar este duelo particular. Vale ressaltar que no ano passado rolou um campeão inédito, o Flu de Fernando Diniz. E para esse ano, a aposta é na tradição dos campeões ou será mais um título inédito? Será que teremos um time soltando o grito de campeão pela primeira vez? Pra que ter 3 se um já tá bom? Não é? Eu também tô na mesma prateleira ali, de campeões, não de números, né? Vascaínos, eu não estou falando com vocês, tá? Eu estou falando exclusivamente com o Bernardo. Fala. Torcedor de time pequeno, Não. acostuma com pouco, né? Por isso que eu disse, não, eu estou falando com os vascaínos. Era só pra cornetar o Bernardo. Bora agora pro nosso resultado. Quem será que faturou um par de ingressos pro Restart? Bora! Roda! Opa! E esse aqui participa com a gente sempre, eu conheço esse Seu homem. Antunes tá aí, ó, garantiu o fim de semana, já sabe pra onde coisa ir. linda. Bora pro próximo. Mais, Quem mais? Vai ser você. Será você. E Anderson Olavo Gomes? É isso aí, Anderson? É isso. Tamo junto? Pronto. Ingressos devidamente recebidos aí, a galera só vir retirar, já vou mandar aquela mensagem. Você que não ganhou hoje, calma, amanhã tem a sua última chance aqui nos Donos da Bola, muito boa, hein? Então já fica ali esperando, a partir do meio-dia já começa com a sua hashtag, que amanhã tem de novo. É isso. Hoje, Carol Rossazzi está de folga, não está por aqui? Olha que isso? Só, o homem apareceu. E aí, Valdir? Está de folga, quem sempre faz companhia pra vocês? Eu adoro vocês. O nosso clássico, hein? Olha que maravilha. O hino dessa dupla perfeita, Bernardo e eu, hein, Larissa Mulher? Que isso? O Bernardo é minha dupla perfeita, você não vai roubar o meu apresentador, tá, Claudinho? Calma, torcedores, calma, tá tudo bem. Bom programa pra você, tá, minha dupla? Valeu demais, galera. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Um beijo, bom almoço, bom descanso agora. Valeu, Baldinho. Valeu.